Olá, pessoal, uma ótima noite. Vamos chegando, vamos entrando aí para falar sobre esse tema, assim que é tão interessante e tão importante, né, para todos nós. Como a hipnoterapia pode transformar nossas vidas, né? Vamos entrando, dando coraçãozinho, mandando aviãozinho para aquelas pessoas que também precisam desse conteúdo, porque a hipnoterapia ela é uma ferramenta extraordinária para transformar a vida das pessoas, para mudar aquela chavinha que vai fazer você mudar o seu jogo, seja na vida amorosa, seja na questão emocional, seja na área financeira, nos relacionamentos com família, amigos, marido, filhos. Enfim, a hipnoterapia ela tem várias áreas de atuação, ela funciona para diversas situações e diversos problemas. Por quê? Porque ela age na nossa mente. Tudo acontece aqui dentro. E aí é importante a gente saber como a gente pode controlar e como a gente pode direcionar esse poder que existe dentro de cada um de nós. E assim como eu achei o meu, você também pode achar o seu. Vamos lá, vamos entrando, vamos chegando, nos aproximando para esse momento de compartilhamento, de discussão, de conhecimento mesmo, para que eu possa tirar as dúvidas que vocês têm sobre a hipnose, quais os mitos, as crenças que acabam atrapalhando um pouco do uso dessa ferramenta no nosso dia a dia. Então eu acho que essa live hoje vai ser muito extraordinária para vocês entenderem um pouco mais desse processo e tirarem as dúvidas, né? Eu acho que essa live vai servir como uma live tira dúvidas, né? De como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida através de um processo que pode ser tão rápido, tão eficaz quanto a hipnoterapia. Por que a hipnoterapia? É uma terapia assim como temos a psicologia cognitiva, comportamental e várias outras. Só que a hipnoterapia ela tem uma vantagem. Ela é uma terapia muito mais rápida que as outras. E eu costumo dizer que a hipnoterapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para hipnoterapia. Porque a hipnoterapia é um processo muito rápido, mas que você precisa realmente estar comprometido com ele. A hipnoterapia só funciona para quem quer mudar, para quem quer se transformar. E essa pessoa, ela quer se transformar mesmo de dentro para fora. Então, quem tem essa motivação, quem quer pegar esse poder de controlar a sua vida, de controlar a direção, o rumo para onde quer ir, é você. E se você quer isso, a hipnoterapia é para você. Porque foi isso que eu fiz. Eu busquei um processo, eu fazia terapias convencionais, e eu busquei um processo que trouxe esse poder e essa responsabilidade para mim. Foi a hora que eu deixei de dizer que a culpa do que aconteceu A, B ou C era do outro e a responsabilidade do que aconteceu passou a ser minha. E quando a responsabilidade passa a ser nossa, nós viramos o protagonista, o ator principal da nossa vida. E muita gente fica falando, ai, Anny, mas a culpa é sua. Não é questão de culpa. E aí não é esse tipo de sentimento que a gente desperta quando a gente se transforma. A gente desperta o sentimento de que esse resultado não foi o mais adequado porque eu segui por esse caminho. Então é hora de eu avaliar e ver qual é o melhor caminho. E sigo outra estratégia, outro caminho, e aí vou aguardar o novo resultado, que provavelmente vai ser melhor do que aquele anterior, onde eu errei. Então, a hipnoterapia e conhecer como a nossa mente funciona e o poder que existe dentro dela faz exatamente a gente ter esse conhecimento de que o que é que eu posso fazer com a minha vida. Ao invés de ficar reclamando,
Ao invés de ficar cabisbaixo e achando que a minha vida é a pior vida do mundo, eu não. Eu olho, aprendo e sigo. Nem tudo são flores, mas o importante é aprender com cada erro e seguir. E à medida que eu fiz isso, que eu disse não, os problemas, a culpa não é do outro, a culpa é minha, eu consegui me posicionar e falar não, eu não tô gostando disso, então eu vou mudar. E aí eu pego e dou um próximo passo em outra direção, porque aquela direção não estava congruente com o que eu quero. E é isso que a hipnoterapia faz. Faz a gente ver que mundo tem ao nosso redor, que mundo é esse que está a nosso dispor e como a gente pode usufruir muito bem dele. E para falar um pouquinho de como isso acontece, eu vou começar explicando para vocês um pouquinho do modelo da mente. O modelo da mente que nós usamos é o modelo que foi constituído por Gerald Cain, que é o Jerry, e que ele traz a mente dividida em 3. A mente inconsciente, a mente subconsciente e a mente consciente. A mente inconsciente é aquela que é responsável pelo nosso sistema imunológico, pelo nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, é a mente que é responsável pelo aquilo que acontece e que eu não preciso sequer tomar consciência. Por exemplo, eu não preciso pensar que eu tenho que inspirar e expirar. Eu não preciso pensar que meu coração tem que bater de 60 a 80 incursões por minuto. Eu não preciso dizer para o meu estômago, depois que eu me alimento, que ele tem que liberar ácido clorídrico. Então, tudo isso acontece exatamente pelos nossos instintos que estão aí controlados pela mente inconsciente. A mente subconsciente, que é, digamos, a maior parte da nossa mente, ela corresponde a 95% da nossa mente, é onde está vários elementos que fazem a gente agir ou ficar parado. Porque é na mente subconsciente que se encontram as emoções. E eu vou explicar mais dela daqui a pouquinho. Porque antes de explicar dela, eu quero falar também daquele pedaço que só é 5% e que a gente acha que é a melhor e a maior potencialidade da nossa mente, que é o quê? A mente consciente. A mente consciente, ela só corresponde a 5% da nossa mente. Só que é na mente consciente que a gente passa a maior parte do tempo. Seja bem-vinda, Elzinha, tudo bem? Como vai? Uma ótima noite para você. Eu tô aqui explicando um pouquinho do modelo da mente e de como conhecer esse modelo pode ajudar a gente a tomar decisões que levem a gente para ter a vida que a gente quer. Então, é um conhecimento que serve para todo mundo e que pode ajudar bastante cada um de nós. E aí, na mente consciente, a gente tem a gente fica a maior parte do tempo nela, porque, por exemplo, é por conta da minha mente consciente que eu estou conseguindo concatenar minhas ideias para estar falando. É por conta da minha mente consciente que eu sei onde é que eu coloco as coisas, que eu lembro qual é o meu endereço de casa, que eu lembro dos amigos, dos nomes da minha mãe, do meu pai. É por conta desta mente. Então, a gente viu que a maior parte... Boa noite, minha gata. Tava mexendo ali umas fotos antigas, encontrei umas fotos da gente do Coco Bambu, ó, lá do fundo do baú. E aí, voltando aqui para a questão da mente, o que é que acontece? A mente subconsciente, ela é 95% da gente. Só que ela é como se fosse uma criança. A gente não consegue dominar tudo que está dentro dela. Porque é como se ela tivesse esses conhecimentos, ela tem um poder imenso, mas nós precisamos saber como lidar com ela para a gente ter os resultados que a gente quer. Na mente subconsciente,
é onde fica a nossa memória de longo prazo. Que memória de longo prazo é essa? É a memória que ficam gravadas todas as informações. Tudo que passou na vida da gente tá aí gravado. O que a gente lembra, aqui consciente, o que a gente acha que não lembra, mas que com o estímulo correto a gente consegue associar, a gente consegue lembrar. Porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês alguma situação que aconteceu há 3 meses atrás, provavelmente você pode não recordar. Mas se, por exemplo, eu perguntar para você, como foi o seu aniversário de 15 anos? Como foi o seu parto? Como foi o seu casamento? São memórias que são lá antigas, mas que você consegue lembrar. Por quê? Porque tem uma emoção envolvida nessa memória. Porque o que faz a gente lembrar não é a situação, é a emoção. Porque é a emoção que dá significado. E as emoções da gente também estão na nossa mente subconsciente. Então, a mente subconsciente tem a memória de longo prazo, tem a emoção que dá significado a essa memória. É nessa memória de longo prazo que ficam armazenados os nossos hábitos. Para você que dirige, por exemplo, quando você começou a dirigir, você entrava no carro, você precisava lembrar que tinha freio, os pedais de freio, de embreagem, de acelerador, que tinha marcha, o volante e olha retrovisor. Você pensava em tudo isso para dirigir. Hoje em dia, você já entra no carro e nem percebe. Você faz tudo isso, mas você nem percebe que está fazendo. Por quê? Porque tudo isso virou um hábito. E esses hábitos são gravados, por exemplo, na mente subconsciente. Por quê? É algo que você repetiu tanto que o nosso cérebro falou: eu não preciso gastar energia para fazer isso pensando. Eu vou fazer isso de forma automática. E aí, aquilo se torna um hábito. Por exemplo, quando a gente vai escovar os dentes. Ninguém pensa, para escovar os dentes eu vou pegar a pasta, colocar na escova, vou abrir a torneira, vou molhar, vou escovar tantas vezes para a direita, tantas vezes para a esquerda. Não. A gente já faz isso de forma o quê? Automática. Muitas vezes a gente sequer sabe o que está fazendo. Vai pro banheiro, coloca, se perguntar a ordem como escovou os dentes. Muitas pessoas nem sabem dizer, porque faz isso realmente no automático mesmo. Só apenas faz. A outra questão, que aí tem a ver com isso que eu falei, de não gastar energia, é a ociosidade. A mente subconsciente, ela não quer que a gente fique gastando energia à toa. Imagine, ela existe desde os nossos primórdios. E antigamente a gente não abria a geladeira e pegava uma fruta. Os nossos antepassados, eles precisavam caçar, eles precisavam pescar, eles precisavam ir à luta de fato para conseguir os alimentos. Então, gastar energia não era algo benéfico para a nossa evolução. Então, o que é que a mente faz? Ela faz de tudo para a gente economizar. E o cérebro é o nosso órgão que consome mais energia. Então, criar hábitos e fazer as coisas no piloto automático foi uma estratégia que foi desenvolvida pelo nosso corpo para economizar essa energia. Então, a ociosidade de ficar no cantinho que você tá, seja ele bom ou ruim, faz parte dessa mente aí que evoluiu por tanto tempo e que viu que gastar energia não era uma boa. Em alguns momentos, isso é bom, como, por exemplo, no hábito que eu dei exemplo para vocês de dirigir. Mas, em outros momentos, isso acaba nos prejudicando. É isso, por exemplo, que faz a gente ter determinadas atitudes em relação aos alimentos. De preferir sempre determinados tipos de alimento. É esse tipo de comportamento que faz, esse tipo de situação que faz a gente estar não fazendo atividade física, preferindo ficar sentado no sofá assistindo TV. Por quê? Porque
é o nosso corpo dizendo, não, você não vai gastar energia. E como você não criou o hábito para essas atividades, você continua fazendo aquela mesma coisa. Que é o que a gente chama da nossa zona de conforto. Que é aquele lugar quentinho que você tá e que você não quer sair. Você, no consciente, começa até a identificar que ele é um problema. Mas na hora de agir, na hora de ir para ação, para sair deste momento, você não consegue. Sejam bem-vindos, minha irmã, minha sobrinha. Uma ótima noite para vocês. Bora mandando um coraçãozinho, aviãozinho para compartilhar essa live com pessoas que vocês acham que precisam desse conteúdo. E a outra função da mente subconsciente, que é a questão da autopreservação. O que é essa autopreservação? É essa questão da proteção. A mente, subconsciente, ela não quer te deixar sair para lugares que ela acha que são perigosos. Ela quer te manter nessa zona de conforto. Por quê? Porque ela já sabe o que espera dali. Então, ela acha que ali não tem nenhum perigo. Só que muitas vezes esse lugar é aquele lugar que você não tem dinheiro, que você tem problema no relacionamento, que você não estuda da forma que você gostaria, que você não viaja porque você não tem recurso para isso. E como tem pessoas que, por exemplo, têm medo, inclusive até de viajar, né? Quando acaba desenvolvendo síndrome de pânico, essas coisas, que são pessoas que acabam vivendo ali em casa. Mas por que ela faz isso? É porque ela quer? Não. É porque a mente dela entende que está protegendo ela do mundo. Então, vocês veem que as mesmas características que podem ser usadas a nosso favor para nos empoderar e nos fazer agir são as mesmas características que nos prende numa vida que a gente não quer, numa vida que deixa a gente acorrentada. Então, é o momento, e esse conteúdo vai te ajudar a abrir a sua mente e verificar o que é que está acontecendo de errado. Por quê? Porque a gente verifica o que está acontecendo de errado aqui, ó, na mente consciente. Nessa que está aqui falando com vocês. Porque é nessa que eu tenho a minha memória de curto prazo. Que, por exemplo, é essa memória que ajuda a falar, é essa memória que me ajuda a pensar, por exemplo, nas minhas contas, nas questões das minhas viagens. Porque ela tem exatamente esse poder de mostrar pra gente o que é que tá acontecendo nesse mundo agora. Eu só consigo utilizar essa memória de curto prazo para essas coisas que estão assim ao meu redor. É essa memória que exatamente faz a gente ter esse tipo de lembrança. De qual a senha do meu cartão de crédito, de qual o número do celular, de onde eu moro, de qual andar do meu apartamento. É essa memória. A memória consciente também é onde tem o quê? O nosso raciocínio, que aí a gente gosta tanto de dizer, né? Porque eu sou tão racional. Eu sempre penso antes de agir. E aí, vocês acham que a gente realmente pensa antes de agir? Quando acontece alguma coisa inusitada, por exemplo, é uma situação que aconteceu um acidente, é você ter um namorado, por exemplo, e tá vendo ele conversando com alguém, uma outra mulher muito próximo, e aí começa a dar aquele desconforto e você vai, briga, faz um escândalo sem nem saber o que tá acontecendo. Isso foi racional mesmo? Quem nunca viu uma situação dessa? Quem nunca ouviu uma história, por exemplo, no jornal falando de um marido que de repente teve um ataque de ciúmes e assassinou a esposa, ou o contrário. Essas pessoas realmente estavam pensando na hora que fizeram isso? Não. Num ato, no impulso da emoção, de raiva, de fúria, foi lá e agiu. Depois que agiu, é que aí sim o raciocínio vai parar. Por quê? Porque quando tem emoção, o raciocínio, o racional, sai de cena, porque a emoção tá lá no subconsciente, que é 95%. Digamos, a emoção é como se fosse 95 soldados. E o meu racional só são 5. Nessa guerra, quem é que ganha?
a emoção, ó, e ganha de lavada. E a gente age muitas vezes por instintos. Inclusive, quantas vezes a gente se estressou no trabalho, passou por várias dificuldades e aí brigou com o chefe, com um amigo. Só que aí, quando você está no trabalho, você precisa manter determinados comportamentos. Então, você não fica descarregando. Você vai acumulando. E aí, de repente, chega em casa, o marido, o filho fala alguma coisa, você explode com ele como se ele simplesmente tivesse feito algo absurdo. Mas não. Foi porque aquelas emoções que você foi reprimindo, chegou a determinado momento e elas, ó, explodiram. Então, na mente consciente, a gente já viu que a gente tem a nossa memória de curto prazo, a gente tem esse lado racional, a gente tem o lado analítico, esse lado que diz as nossas escolhas. Sabe quando eu te faço uma pergunta, por exemplo, você tem a vida dos seus sonhos? Aí digamos que você diga que sim, mas você continua a frase. É sim, porque eu fiz isso ou eu fiz aquilo. Quando você me diz esse sim, porque eu fiz ou porque eu fiz aquilo, eu já sei que você não tá na vida dos seus sonhos. Porque toda vez que a gente usa o porquê para se justificar, significa que tem algo ali que eu preciso me convencer de que é verdade. Porque se eu te perguntar, por exemplo, você bebeu água hoje? Você vai me dizer sim ou não. Você não vai precisar me dizer que bebeu água porque sentiu sede, porque deixou de sentir, porque hoje estava frio, não. Você só vai me responder. Mas se eu te perguntar hoje, você tem um salário que você acha que merece? Respondam aí o que é que vocês acham. Vocês são remuneradas da forma que vocês acham que merece, sim ou não? Eu aposto que vem um desejozinho de falar ou sim ou não e falar sim por causa disso ou não porque aconteceu aquilo. Porque, por exemplo, eu ainda sou servidora pública. Então, quando às vezes a gente fala isso, eu vejo muita gente falando: mas é porque no serviço público os salários não são atualizados da maneira adequada. Ou então, porque a gente ganha muito pouco, isso é comum no Brasil. Não, porque tem gente no Brasil que é milionário. Então, assim, você não está satisfeito com a situação e aí você acha uma justificativa. Léa, minha querida, saudade de você, uma ótima noite, seja muito bem-vinda. Andréia também, uma ótima noite. Sejam muito bem-vindas aqui. Então, é nessa mente consciente que a gente acha as desculpas. É onde aparecem as nossas historinhas pra gente não chegar onde a gente quer. Assim, uma coisa que eu aprendi depois que eu passei por esse processo de hipnoterapia e que eu venho estudando cada vez mais sobre isso, é que essa mente consciente, que eu tinha o maior orgulho de dizer que eu era tão racional, é exatamente a mente que me prendeu, que me segurou de várias coisas. Por quê? Porque esse racional, junto com esse fato de pensar as escolhas, de me dar uma justificativa para isso, é exatamente aquilo que me impede de crescer. Porque eu fico com medo e aí eu acho uma desculpa para não fazer porque eu estou com medo. Uma ótima noite, Edi, seja muito bem-vindo. Eu tô aqui falando um pouquinho do nosso modelo da mente, pra gente ver como a gente pode aprender a utilizar esses conceitos e essas ferramentas para a gente conseguir agir e transformar a nossa vida de uma forma cada vez mais efetiva, né? Na busca da gente chegar aonde a gente quer. E aí, é essa mente que começa. Então, por exemplo, logo quando eu comecei com a questão da formação, imagine, eu sou enfermeira de formação, eu tenho 21 anos de formada, fiz o mês passado. Desses 21 anos, 20 no serviço público. Então, o serviço público que no país da gente é super valorizado, né? Porque se fala da estabilidade e tal. E de repente eu me vi
dizendo que eu vou pedir exoneração, que eu vou sair do serviço público para trabalhar com hipnoterapia, porque eu descobri que é a minha missão, que é algo que eu falo com entusiasmo, que eu estou empolgada todo dia para fazer. Só que é fácil fazer isso? Não. Eu teria condições de fazer isso de uma hora para outra? No contexto que eu vivo hoje, sim, teria. Mas tem um medo que me segura, que é o medo da minha mente consciente, que fala, mas se você faz isso, pode não dar certo, pode ter algum problema, você já tem uma vida estável, por que você quer fazer isso? E são essas historinhas que acabam impedindo de eu fazer esse processo mais rápido. Mas como hoje eu já tenho um conhecimento sobre isso, várias dessas historinhas eu já tô tirando, eu já tô desmanchando. Mas são essas historinhas que a gente conta, por exemplo, quando a gente quer mudar de emprego porque não tá satisfeito. É essa historinha que a gente conta quando a gente tá num relacionamento que não tá fazendo bem pra gente e que a gente se mantém mesmo sem estar satisfeito, que a gente pensa, mas se não der certo com ele, não vai dar certo com mais ninguém. Eu tô com ele, ele me bate, mas ele me ama. Ele me bate, mas ele coloca comida em casa. Eu tô com ele porque eu não vou achar coisa melhor. Eu tô com ele porque eu preciso dele. Ou então, que você tá no emprego que você não tá satisfeito, que você não é reconhecido e que aí você diz, não, eu não posso sair daqui porque agora o desemprego tá grande no país. Eu não posso sair daqui porque eu tenho que sustentar a minha família. E isso vai limitando a gente de fazer o que a gente quer. Isso vai limitando a gente. E aí eu não tô falando para todo mundo abandonar todos os relacionamentos, largar todos os empregos, não. Mas eu tô pensando em você começar a pensar em estratégias de como fazer isso. De como ir para um lugar que você quer. Porque, por exemplo, eu tive medo de largar tudo e só empreender e trabalhar com hipnoterapia. Mas eu tenho um plano para fazer isso. Inclusive, já tô trabalhando com isso. Já tô com consultório, já tô atendendo. E aí, isso já vai me dando mais energia. Eu tô vendo as pessoas com bons resultados. Eu tô ficando satisfeita, cada vez mais satisfeita com isso. E aí, isso vai me dando energia. Vai me dizendo, esse é o caminho, esse é o caminho. Tem um prazo para fazer isso. Então, você vai fazer isso até tanto. E quando chegar nessa data, você tem que ter feito tais e tais coisas, para você saber que você deu certo. E aí, tô seguindo esse caminho. Se eu não fizesse isso, o que ia acontecer? Eu ia eu ia continuar insatisfeita onde eu estou, e nem é uma insatisfação assim terrível, porque eu particularmente amo a enfermagem, assim, sou extremamente grata à enfermagem, por tudo que me proporcionou e por ter me ajudado a me tornar uma pessoa melhor, porque eu acho que é uma profissão tão bela, que a gente cuida do outro no momento que ele está fragilizado e que aí isso acaba fazendo a gente se tornar cada vez mais humanos, né? Que faz a gente olhar cada vez mais para o outro e se colocar no lugar do outro. Isso acaba tornando a gente pessoas melhores. Então não era esse problema, mas eu tinha um problema com a questão da estabilidade. Eu descobri que essa questão dessa estabilidade, entre aspas, mas que acabava me impedindo de fazer o que eu queria, porque quando você está no serviço público, você tem regras a cumprir. Você não escolhe o seu horário, você não escolhe quais as atividades que você quer fazer. Quando você faz um concurso público, você faz um concurso público por um leque de atividades, de competências, e você tem que fazer isso. Né? Porque o seu compromisso é com isso. Então tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta, mas você se comprometeu a fazer de qualquer sorte. Então você fica sem liberdade para se expressar em tudo que você quer, de todas as formas que você quer, porque você tem regras a seguir. E tá tudo bem, tem gente que gosta de ser assim, tem gente que é legal ser assim. Pra mim, eu achava que eu gostava disso, mas hoje eu descobri que não gosto. E que aí fazer diferente
é uma oportunidade que eu tenho de me dar e de fazer diferente, de repensar esse caminho. Obrigada, amiga. Porque isso é importante para todos nós. Porque a gente começa a identificar o que é que a gente quer pra gente. Como é que a gente faz isso? Através da identificação dos nossos valores. Quais são os valores que regem a minha vida? Eu não entendi a liberdade como um valor, que hoje eu entendo. E um valor importante para mim. E isso me fez repensar, inclusive, esse tipo de comportamento. Então, a mente consciente é ela que começa a racionalizar. Só que a gente vai raciocinando, a gente vai fazendo escolhas por causa dessa questão analítica, mas nem sempre a gente tem a energia necessária para fazer tudo que a gente precisa. Porque essa energia que faz a gente começar a se movimentar, vocês conhecem essa direitinho, que é a famosa força de vontade. Quem nunca precisou da força de vontade para levantar mais cedo para correr, para levantar mais cedo para ir para academia, para não comer aquele bolo de chocolate que tá na geladeira, que chegou na festa e não quer comer tudo que tá lá, como se fosse a última refeição do mundo, né? Só que a força de vontade, ela tem esse gás inicial, mas infelizmente ou felizmente, vai se saber, a força de vontade, o que acontece? Acaba. Um exemplo que eu acho muito legal da força de vontade é que a força de vontade é como se fosse a bateria do teu celular. Imagine, passou a noite toda lá carregando, aí você acordou lá às 5, 6 horas da manhã, já usou um pouquinho dessa força e aí ligou lá essa força de vontade, que é igual a bateria do seu celular. A bateria do seu celular, o que acontece? Ao longo do dia, ela vai acabando. No dia que você tá mais no WhatsApp, que você liga mais, que você consome mais, que você utiliza ele, inclusive, ela acaba o quê? Mais rápido. Assim é a força de vontade. Então, por exemplo, você acordou mais cedo do que você gostaria. Eu tava cansada, fui dormir tarde, em vez de acordar 8 horas, eu precisei acordar 5 porque eu ia malhar. Aí já gastou força de vontade. Aí foi malhar, como não dormiu direito, não estava com essa disposição toda, gastou força de vontade. Chegou, se alimentou adequadamente de manhã, gastou força de vontade. Chegou no almoço, estava preparado, já tinha levado o almoço, comeu, mas não comeu o que estava imaginando, porque como já vinha o dia assim, queria aquela sobremesa, um doce, um chocolate, não comeu, força de vontade. Teve uma reunião com o chefe, mas a reunião, infelizmente, não foi das melhores. E aí, saiu meio assim. E aí, a força de vontade que te empurrou. Quando chegou em casa, o que aconteceu? Não tinha comida. Tava triste por causa da reunião com o chefe, estressado. E aí, não tinha mais força de vontade, porque gastou tudo durante essa jornada, durante o dia. O que aconteceu? Tinha um sorvete na geladeira. Não tem nada para comer, vou para uma pizza. E a dieta que você ia começar foi embora, porque a força de vontade não deu conta. É isso que a mente consciente faz com a gente. É esse o caminho das nossas escolhas na mente consciente. Porque ela não tem essa energia de fazer as coisas mudarem de fato. Porque essa força de vontade, depois que ela gasta, acabou. Aí você volta ao seu padrão normal. E onde é que eu quis chegar com esse exemplo? A hipnoterapia, diferente das terapias convencionais, ela não age aqui nesse consciente meu que está aqui conversando com vocês, que até ajuda. Eu já fiz terapia, que me ajudou bastante, mas o que eu resolvi em uma sessão de hipnoterapia, eu caminhei 2 anos para chegar próximo disso. Por quê? Porque na terapia convencional, a gente trabalha com o consciente. A gente trabalha aqui, ó, nessa conversa. O terapeuta vai te dando pistas, vai fazendo você refletir sobre determinada situação. E aí você vai criando a sua história e vai refletindo sobre os pontos e vai adequando. Na hipnoterapia, eu não quero ouvir a tua história. Não é a sua história que você vai contar. Essa história falada.
você lembrando de fatos, porque muitos fatos você nem lembra. Eu mesmo, nos meus processos, tiveram fatos que para mim eu sequer sonhava que existiram. Por quê? Porque na hipnoterapia eu vou agir aqui, ó, no seu subconsciente. Eu vou agir nessa parte que é os 95%, que é a parte lá do teu iceberg, que está submersa e que está cheia, que está lotada de informação, que foi guardada com as emoções. Então, é nesse subconsciente que a gente vai mexer na hipnoterapia. E como é que a gente faz isso? A mente da gente... Imagine, se tudo que acontece no mundo influenciasse a gente, né? A gente não ia saber o que fazer. Então, à medida que a gente vai crescendo, tem um componentezinho da mente subconsciente que o nome dele é fator crítico. Quem é o fator crítico? O fator crítico é como se fosse um segurança. Ele que decide que informação vai passar ou não na nossa mente. Então, imagine que o fator crítico é a segurança de uma festa de black tie que está acontecendo. Passou vários homens lá com seus ternos, as mulheres com aqueles vestidos belíssimos, preto e branco, e aí de repente chega uma mulher linda, deslumbrante, mas ela tá de amarelo. Aí o amarelo não vai funcionar nessa festa. O que é que o segurança faz? Barra. E é assim que o fator crítico faz. Ele só deixa passar aquilo que já está lá dentro. Então, por exemplo, se você foi uma criança que passou, por exemplo, que sofreu bullying na escola. Então, por exemplo, uma criança que os amiguinhos falavam de você. Você vai acabar atraindo pessoas que têm esse tipo de comportamento, de te ficar ridicularizando, de te dar menosprezando a vida toda. Por quê? Porque a mente vai te trabalhar de uma forma que você vai atrair exatamente pessoas com esse tipo de comportamento. E aí, o que é que acontece? Essas pessoas vão reforçar essa ideia de que, por exemplo, de que você não é bom o suficiente, de que você não merece as coisas, como se fosse da questão do bullying mesmo. Porque é isso que o fator crítico vai fazer para te proteger. Só que aí, ele não tá te protegendo, né? Porque a gente tá sofrendo, porque todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer ser amado. Ninguém tá querendo ser ridicularizado, nada do tipo. Sejam bem-vindos, meninas. Dainá, Thaís e saudade, amiga. O Adson, sejam muito bem-vindos. E aí, o que é que acontece? A mente, ela vai se protegendo dessa forma. Só que na hipnoterapia, a gente usa a estratégia de driblar essa segurança. Ele tá lá, só que de repente, imagine, você tá lá na festa, a segurança tá lá, você tá lá com seu vestidão amarelo, ele não quer deixar te entrar. Mas de repente, uma mulher de lá da festa, muito bonita, amiga sua, se aproximou desse segurança, começou a conversar, ele se distraiu e aí você entrou na festa. E aí você pega, vai lá pro seu cantinho e fica. E aí as outras pessoas ao seu redor vão te mascarar. É isso que a gente faz. Então, a gente identificou esse problema dessa questão da rejeição que foi provocada pela questão do bullying na infância, às vezes de achar que os pais não gostavam de você porque não te davam atenção, coisas do tipo assim. E aí o que aconteceu? Isso está fazendo você sofrer e você não lembra disso com clareza. Então a emoção vai te fazer lembrar de que situações te levaram a esse comportamento de se aproximar de pessoas que só te causam mal. E aí a gente vai buscar. Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Quando foi? Em que momento foi? E quando a gente chega lá, você começa um processo de mudar esse sentimento, de mudar essa informação. Porque, gente, mesmo quando um pai... A gente às vezes tem a impressão de que o pai machucou a gente ou a mãe. E eu não falo fisicamente, não. Falo até de palavras, de um castigo, de uma coisa. De quando a gente acha que o pai foi duro demais porque não deixava eu sair para as festas. Ou que a mãe,
quando pedia, colocava a gente para ajudar em casa, estava sendo dura demais. Mas tudo isso que eles fazem com base no que eles aprenderam. Eles estavam fazendo achando que estavam ajudando a gente. Do mesmo jeito que hoje vocês que são pais, mães, às vezes têm condutas que você acha que é a melhor conduta para o seu filho e o filho não. Por exemplo, se seu filho de repente ele tá lá numa escolinha. Inclusive eu conheço até um caso assim. Ele estava lá numa escolinha e tal, adorava. Só que aí os pais se mudaram e essa escola ficou longe. Tinha uma escola mais próxima que era uma escola boa também. Só que nessa escola, quando ela chegou, ela era novata. E era uma escola que a turma toda já se conhecia de muito tempo. O que aconteceu? As crianças faziam bullying com ela. E ela pedia para os pais para voltar para outra escola. Os pais não mudaram ela de escola. Deixaram ela nessa escola, que era próximo de casa, que tinha toda a questão de comodidade. E isso acabou gerando grandes traumas nela. Hoje ela é uma jovem. Só que os pais, quando não mudaram de escola, não foi por maldade. Não foi porque queriam que ela sofresse. Eles não mudaram de escola porque eles acreditavam que mantê-la naquela escola era a forma mais adequada de educá-la. E aí, o que acontece? Na hipnoterapia, a gente descobrindo isso, a gente começa a mostrar... A gente não, né? Vocês mesmos começam a perceber como é que isso funciona. Você começa a perceber, buscar uma posição, uma razão positiva dos seus pais terem mantido vocês nessa situação, nessa escola, por exemplo. E assim você vai ressignificando aqueles acontecimentos e aquela emoção ruim que te prendia naquela situação simplesmente vai embora. Boa noite, Fabrício. Seja muito bem-vindo. Então, aquela situação ruim que te incomodava, que estava relacionada ao bullying, vai embora. E quando vai embora, simplesmente aquele padrão que você tinha de atrair pessoas que só te causavam mal, que te ridicularizavam, mas que você se mantém ali, muda e que você nem percebe. Isso acontece, por exemplo, em relação à alimentação, em relação à atividade física, em relação, inclusive, a vícios, como cigarro, drogas. A gente vê pessoas melhorando de situações dessa natureza através dessa mudança. E aí, por exemplo, gente, como eu sou da área de saúde, eu vi coisas que até então para mim eram impossíveis. Eu vi, por exemplo, gente que fazia uso, e eu conhecia as pessoas, assim, em alguns momentos foram relatos que eu li, hoje muitas pessoas eu conheci já, de pessoas que usavam remédio, 24 comprimidos para fibromialgia, por exemplo, e que hoje não usa nada, porque ela usava os remédios para a questão das dores, aí não dormia direito, aí usava os psicotrópicos, remédios de tarja preta, usava infinidade de remédios e que hoje, 5, 6 meses depois de uma sessão de hipnoterapia, não usa mais nada. Vi gente que era paciente com diabetes, que dependia de insulina e nem assim controlava adequadamente os níveis de glicemia, os níveis de glicose no sangue, né? E simplesmente hoje em dia não usam nenhuma medicação. Então, assim, você vê que todos esses problemas que estavam aí, quando eles não são exclusivamente físicos, se você trata a causa disso na mente, você acaba fazendo esse perfil mudar. Você acaba mudando essas situações. E essas pessoas, gente, elas não pararam de tomar um remédio assim, não. Não. Elas têm os laudos médicos comprovando e simplesmente foi os laudos médicos, assim, ela usando o remédio, ela começou, do caso da fibromialgia mesmo, que foi a que me chamou mais a atenção, porque a fibromialgia a gente cansa de ouvir que é uma doença que não tem cura, né? E que causa grandes limitações nas pessoas. Por exemplo, ela simplesmente foi diminuindo
o remédio porque tinha alguns remédios que ela estava tomando e ela passava mal quando tomava o remédio. Então, ela parou de tomar o remédio. Então, a hipnoterapia, ela age exatamente fazendo você ressignificar situações que te causam transtornos graves. E muitas vezes são doenças psicossomáticas, muitas vezes são estados emocionais. É aquela pessoa que tem muita ansiedade e não sabe por que é. É aquela pessoa que tem medo de tudo e não sabe o que é. Inclusive as próprias fobias. É fobia de questão de ficar preso em elevador, de barata, seja qual for. Então, quando você identifica a causa, você faz isso tudo mudar de uma forma rápida. E o bom da hipnoterapia é que você não vai fazer isso em 3, 4, 5 anos. Você consegue fazer isso em uma sessão, em um retorno, por exemplo. E é essa a mágica, né? De você ter um retorno rápido. Porque ninguém quer ficar sofrendo muito tempo. E aí, gente, eu volto àquela questão que eu falei do início. Que a hipnoterapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para hipnoterapia. Por quê? Porque aí você precisa querer mudar. Aí você precisa querer pegar esse poder para você. Porque a hipnoterapia é para quem quer ser o protagonista da sua vida. Para quem quer ser o ator principal. Quem quer ser vítima, fica falando, mas tudo acontece comigo. Eu não tenho dinheiro por causa que eu tô no Brasil. Se eu morasse nos Estados Unidos, tudo seria diferente. Eu hoje não posso viajar porque eu sou funcionário público, meu salário não aumenta porque o prefeito, o governador, o presidente, todo mundo me rouba. Não. Se você quer continuar com esse discurso, sinto muito. A hipnoterapia não é para você. Mas se você entende que você é o responsável por sua vida, que, por exemplo, se você é funcionário público e está insatisfeito, que você pode sair de lá. Se você é funcionário público e gosta de ser, você pode galgar um concurso em outra área que tenha um retorno melhor. Que você se acha que o Brasil não está se adequando à forma como o Brasil está. Você pode ir para fora. Porque no Brasil, gente, tem gente na miséria total. Mas tem gente que é milionário. E tudo no mesmo Brasil, com os mesmos impostos. E aí, uma coisa que me fez muito pensar, porque eu era cheia de crenças financeiras, a gente ouve muito que o rico é o bandido, é porque rouba, é por isso e por aquilo outro. Mas será mesmo? Imagine, a gente acaba colocando dinheiro nos bancos. E tem banco que é privado. Hoje em dia, cada vez mais de grandes grupos. Mas vocês acham que a gente confiaria dinheiro para alguém que só rouba? É você pensar, por exemplo, eu vou abrir um negócio, eu tenho vários amigos, eu só vou oferecer, e eu preciso de um sócio. Eu vou querer ser sócio de quem eu acho que não tem escrúpulos? Não, eu vou querer ser sócio de quem eu acho que é honesto. Então, a maioria das pessoas são honestas. Porque se a gente for pensar, se todo mundo fosse bandido, quando acontece situações dessa natureza, que a gente vê no jornal as pessoas presas por roubo, por isso ou por aquilo, isso não tá na manchete todo dia. Com a quantidade de pessoas que têm muito dinheiro, isso devia estar na manchete todo dia. Mas não, são alguns que são assim. Só que aí a gente generaliza com que todos são. Então, é hora da gente começar a pensar no que a gente está querendo construir para a vida da gente. E aí começar a abrir os olhos de que o que a gente quer construir não pode ficar baseado na justificativa de que depende do outro. Não, depende da gente. A gente que precisa ter a coragem de enfrentar os nossos medos e arregaçar as mangas e seguir. E é nesse processo que, pelo menos
quando eu fiz essa opção e tomei essa decisão, que a hipnoterapia mudou minha chave de uma forma absurda. Porque eu conheço a hipnoterapia, eu comecei a conhecer a hipnoterapia em 2020, janeiro de 2020. E conheci, fui estudando, passei por processos e fui evoluindo. E chegou uma hora que eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. É isso que faz sentido para minha vida, é isso que é importante. É isso que faz eu mudar de chave, mudar a minha chave. Porque mudou a minha chave, mudou a minha forma de pensar. Então, coisas que eu tinha medo, hoje eu não tenho mais medo. Hoje eu tenho outros medos que até então sequer existiam para mim. Eu comecei a tomar consciência de outras coisas. Uma ótima noite, Amanda. Seja muito bem-vinda. Saudades de você. Então, a hipnoterapia, ela consegue fazer isso. E o que é que ela faz? Ela consegue plantar sementinhas de coisas que você quer. E essas sementinhas vão germinando e vão mudando os seus comportamentos que você nem percebe. Gente, e é engraçado. Porque os comportamentos mudam e a gente só percebe depois. Ou alguém comenta, ou de repente a gente toma consciência. Esse final de semana mesmo aconteceu algo engraçado comigo. Eu tinha medo de escada. Eu subia 2 degraus na escada, me esticava toda, porque subir mais do que aquilo me dava um frio na barriga, eu já me via no chão caída, tá? Eu tratei isso em um dos processos, eu inclusive lembrei qual foi a situação que me remeteu a essa questão com a queda. E de repente eu fui arrumar o meu guarda-roupa. Quando eu me toquei, eu estava no alto de uma escada de uns 7 ou 8 degraus, com um pé na escada, o outro com o joelho no degrau mais alto, pendurada para conseguir pegar algo que estava no final do guarda-roupa. E eu falei, gente, como é que eu tô aqui? E sem medo, sem desconforto, sem sentir nada. Porque é isso, quando a gente muda algo no subconsciente, aquilo vira um hábito. Lembra que eu disse que os hábitos estavam lá? Quando vira um hábito, o que é que acontece? Virou normal, então eu não noto mais. É assim que muitas vezes as pessoas mudam os hábitos alimentares, os hábitos de atividade física e sequer percebem, porque mudaram no inconsciente e de repente aquilo que ele fazia com a força de vontade e que não dava certo, porque a força de vontade acabava, às vezes antes do final do dia, passou a acontecer até o final. Por quê? Porque simplesmente ele se tornou um hábito, virou algo que é de costume. E o cérebro começa a fazer aquilo, sem precisar de esforço, sem precisar gastar energia. Então, essa é a mágica. Só que as pessoas acham que a hipnoterapia, por exemplo, é algo que alguém faz para você. E não é. A hipnoterapia é algo que você faz com você. A gente passa por hipnose o tempo inteiro. E eu particularmente acredito que daqui a alguns anos a hipnose vai estar dentro dos hospitais de uma forma muito clara. Na Inglaterra já começou esse movimento, na Europa esse movimento é muito mais antigo, até porque a hipnose já é conhecida desde a época do Egito, quando as pessoas iam para a questão das pirâmides, né, onde tinham a questão dos túmulos de sonhos. Então, assim, é uma técnica super antiga e que já foi utilizada por muito tempo, já na área da saúde. Foi um tempo banida, mas hoje voltou. E aí, o que é que acontece? Na hipnose, as pessoas não dormem, elas não ficam inconscientes, elas não contam seus segredos. Na hipnose, você simplesmente começa a olhar mais para dentro de você. E que olhar que você usa? O olhar das suas emoções. É como se você começasse a perceber o que é que está acontecendo dentro de você.
Então, você tá lá em estado de alerta, inclusive parece que os sons ficam mais altos. Você percebe se um ventilador tá ligado, se o ar-condicionado tá funcionando, vocês percebem tudo. Então, não é sobre colocar algo que vocês não têm dentro de vocês. A hipnoterapia é sobre despertar esse poder que tá dentro de vocês e que a gente acaba não utilizando, porque a gente vai se limitando ao longo da vida. Tem uma frase de T. Harv Eker, que é o autor dos Segredos da Mente Milionária. Eu não sei parafrasear na ordem certinha, viu, gente? Mas ele fala assim, que se um pinheiro tivesse a mentalidade de um ser humano, ao invés de 30 metros, ele só teria 3 metros. Que é exatamente o que acontece com a gente. Lembre aí das crianças. A gente cresce ouvindo o quê? Não pule na cama para você não cair. Não coloque o dedo na tomada para você não se machucar. Não faça isso, não faça aquilo. E aí é tanto não que a gente vai cada vez mais, diminuindo o nosso ritmo. E a gente vai mudando. É tanto, pelo menos é o meu caso, eu não tenho nem metade da... Agora eu já tô melhorando, mas, por exemplo, eu tenho percebido que uma coisa que eu fui perdendo ao longo do tempo, a questão da minha criatividade, a questão de ser mais leve, assim, mais divertida, eu fui me fechando cada vez mais, e eram características que eu tinha quando eu era criança. Essas características eram inatas em mim, mas de tanto ouvir que determinado comportamento é certo ou errado, eu fui mudando esses comportamentos, eu fui mudando essas características e fui me moldando, me tornando uma pessoa que não era quem eu gostaria de ser. Mas eu tinha consciência disso? Não, hoje tenho. E hoje que eu tenho, eu tô buscando recuperar essa Yane que estava lá atrás e trazê-la comigo. E depois que eu fiz isso, a minha vida é muito mais leve, é muito mais tranquila. Eu me sinto muito mais feliz. Eu tenho muito mais energia. Tem horas que eu derrapo, tem dias que eu tô triste, eu sou uma pessoa normal. Tem dias que eu preciso marcar outra hipnoterapia pra cuidar de mim? Tem. Mas eu faço auto-hipnose todo dia. Entro aqui na estante Laerte, que... o caso de Laerte, gente, mesmo é fantástico. Na questão da recuperação dele depois de um acidente automobilístico. E assim, eu que sou enfermeira, por exemplo, trabalhei tantos anos na área, eu sei que essa recuperação que ele teve não é uma recuperação que qualquer pessoa tem e que acontece naturalmente. Eu sei que essa mente ajudou o corpo dele a se regenerar mais rápido, a ter resultados mais rápidos e mais efetivos. E é nisso que eu acredito. E é por isso que cada dia eu tenho trabalhado para transformar mais vidas. Porque à medida que eu ajudo a transformar vidas ao meu redor, eu simplesmente transformo o mundo e o mundo se torna melhor para todo mundo. Porque, na realidade, a gente está aqui para sentir essa felicidade, né? Para buscar se tornar melhor. Mesmo quando a gente tá naquele papel de vítima, de coitadinho e tal, ainda tá sem energia, mas chega uma hora que a energia vem. Porque eu costumo dizer que a gente aguenta ficar numa situação enquanto a dor de ficar ali é menor do que a dor de mudar. Quando mudar, doer menos que ficar onde eu estou, eu mudo. E aí, para encerrar essa conversa aqui de hoje, eu vou contar para vocês uma história que eu achei interessante. Que é exatamente as pessoas falando sobre isso. Disse que um cachorro, tinha um posto de gasolina e que tinha um cachorro que ficava lá e tinha tipo uma casinha improvisada para ele. E aí as pessoas estranharam porque ele ficava chorando a noite inteira e durante o dia. E aí um cliente chegou e perguntou por que ele não parava de chorar, o que acontecia. E aí o frentista disse que é porque ele ficava sentado num prego.
E aí o cliente perguntou, né, por que ele não tirava ou saía dali. E aí o frentista falou que ele não saía dali porque a dor não tinha sido suficiente para que ele mudasse de lugar. E é assim que a gente faz com as nossas feridas. Enquanto elas não incomodam a gente o suficiente, por mais que a gente tenha a ansiedade, depressão, qualquer que seja o sinal ou sintoma, ou que a gente acabe destruindo o nosso corpo com drogas, com bebida, se arriscando no trânsito, seja lá o que for. Enquanto a gente se mantém nisso, é porque isso está trazendo algo de bom pra gente, isso está trazendo algum benefício, essa dor não está sendo suficiente para fazer a gente mudar. Porque na hora que essa dor chega, numa situação que tá ali, eu não dou mais conta de estar nesse lugar, esse lugar realmente tá consumindo todas as minhas energias, aí sim, eu consigo achar forças para mudar, consigo achar forças para sair. Essa força pode estar dentro da gente, pode ser por conta de um filho, de marido, seja lá onde for. Mas aí a gente consegue ter essa energia para falar, não, dentro de mim tem algo que vai conseguir fazer eu mudar. Tem algo que vai fazer eu sair desse lugar para ir para outro que é mais condizente com a minha realidade. Então, eu deixo aí para vocês refletirem sobre isso, né? Sobre qual lugar vocês querem ocupar, né? Será que não já está na hora de vocês pegarem a direção da vida de vocês e ir na direção que vocês querem? Será que não está na hora de vocês se presentearem com a vida dos sonhos de vocês? E o poder de fazer tudo isso está na mão de vocês. Porque a vida dos sonhos da gente é a vida que a gente escolhe e que a gente, arregaça as mangas para ir atrás. Porque, gente, essa história, a sorte só acontece para quem age. Sem agir, a sorte não bate na porta de ninguém. Então, quando as pessoas costumam dizer, e eu já ouvi muito isso, que eu tenho sorte, é porque elas esquecem de olhar o que é que eu faço para essa sorte chegar. Assim, em várias áreas da minha vida, eu nunca fui uma pessoa que fui parada. Sempre fui buscando e fui construindo as coisas. E aí as pessoas falam, mas para você foi fácil. Será que foi fácil mesmo ou será que foi as minhas ações que me levaram a ter oportunidades cada vez melhores, né? Então, assim, eu deixo para vocês pensarem sobre isso. Se por um acaso tiverem alguma dúvida sobre a questão da hipnoterapia, de para que serve, como é que funciona, e quiserem saber mais, manda no meu direct, manda algo no stories, me marca e fala alguma coisa. Bota até aqui, eu vou deixar essa live salva, coloca salva aí, porque inclusive isso pode me dar material a partir das dúvidas de vocês, de fazer outras lives com temas que interessam para vocês e que são importantes, tá? Então, se tiverem dúvidas, se quiserem saber mais de como funciona, saber mais sobre quais são as indicações para quem que serve, para quem que não serve, sintam-se à vontade de colocar perguntas aqui, que aí eu posso, inclusive, responder nos stories ou em outra live. E aí a gente vai trocando e aprendendo, porque assim todos nós aprendemos e todos nós podemos utilizar esse conteúdo para melhorar a nossa vida. E vou aproveitar aqui e falar, gente, tem um aplicativo, tá até aqui o Edi, que já se beneficiou, tem gostado muito, usado o aplicativo, que é o Plenamente. É um aplicativo gratuito que você consegue baixar na Apple Store e que tem áudios de relaxamento para você dormir, tinha áudios de combate ao coronavírus, para aumentar a sua disposição para atividade física, para empoderamento feminino. Então tem áudios super valiosos que podem te ajudar, porque a hipnoterapia, apesar de eu ter falado desse processo macro, toda hipnoterapia é uma auto-hipnoterapia. Ela só acontece porque você quer. Então, ouvir os áudios de auto-hipnose já te ajudam a mudar várias chaves. Então, eu ouço 2, 3, 4, às vezes 5 áudios por dia.
em momentos diferentes, faça auto-hipnose diariamente, várias vezes ao dia. Faça auto-hipnose para dormir, para acordar, para descansar, para ter foco. Faça em várias situações. Então comecem a aplicar isso, porque vocês vão ver. Quanto mais auto-hipnose vocês fizerem, mais domínio vocês começam a ter sobre a mente. Aqui, ó, o Edi colocou, ó, o app é ótimo mesmo. E é gratuito, tá lá. Vocês vão ver como eles podem ajudar, porque às vezes, gente, como são áudios que estão lá gratuito, a mente da gente já acha que aquilo que é gratuito não é bom. Isso é inconsciente, não é algo nem que você... Não é porque você pensa isso, mas é um sentimento que faz a gente não valorizar. A gente valoriza aquilo que a gente paga. E aí... O app tá lá gratuito, mas comecem a fazer, façam diariamente e vocês vão ver que a cada vez que vocês fizerem, a sensação e os resultados vão aumentar. Inclusive o de dormir, cada vez que você faz, todo dia, por exemplo, para dormir, você pode fazê-lo, você vai ver que cada vez você vai dormir mais rápido. E não se preocupe se você falar, eu tô ouvindo áudio. Eu pensei nisso, eu pensei naquilo, a minha mente divagou, eu não prestei atenção. Acontece, porque o cérebro da gente, assim como todo o nosso corpo, ele precisa ser treinado. Então, você fica treinando, fazendo isso diariamente e você vai ver como funciona. Eu mesmo tinha dificuldade para dormir. Hoje em dia, dormi muito tempo com áudio. Acabei o áudio tem 5 minutos. Eu comecei a dormir antes do áudio terminar. Hoje em dia, às vezes eu não ouço ele porque eu tenho ouvido outros áudios para dormir. Mas assim, sempre durmo com áudio de auto-hipnose, porque esse momento antes de dormir é um momento que a gente precisa de um relaxamento, de ouvir coisas boas, porque quando a gente tá nesse início de sono, a gente entra num processo de hipnose muito mais rápido, porque o fator crítico, que é a nossa segurança, ele também adormece. Então, se você quer uma sugestão boa, se você quer mudar seus resultados, se você quer mudar a sua vida, transformar a sua vida, aproveita esse horário, para ouvir coisas que vão te enaltecer, que vão te transformar, que vão tornar a sua vida cada vez melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, marquem que pode aproveitar dessa live. Mande aviãozinho para quem vocês acham que esse conteúdo pode ajudar. E eu aguardo vocês na próxima semana, tá certo? Um beijão e até mais, pessoal. Tchau, muito obrigada. Gratidão pela companhia de vocês aqui.